Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o seguinte: ânimo ou desânimo? O que determina sobre a sua vida? Vou perguntar de novo. Ânimo ou desânimo? O que determina sobre a sua vida? Ânimo! Já estava aqui preocupado aqui. Então, aqui na minha introdução, o ânimo é o agente ativador do ser. É o ânimo que faz uma pessoa ser positiva, resiliente. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que suporta adversidades, lutas e não se entrega. É o ânimo que faz uma pessoa ser proativa. Isso é, a pessoa proativa, ela se antecipa a problemas. A pessoa proativa busca a solução de problemas, não espera as coisas acontecerem para reagir. Isso aí quem faz é o ânimo. Agora, é importante você entender isso aqui que eu vou te falar. Você pode viver uma vida de ânimo com alguns momentos de desânimo. Perfeitissimamente normal. Você é ser humano. Os heróis da fé, os grandes homens da Bíblia, teve momentos de desânimo, eu vou mostrar para você. Então preste atenção. Você pode viver uma vida de ânimo com alguns momentos de desânimo. O que você não pode viver é uma vida de desânimo com alguns momentos de ânimo. Aí não vai dar certo. Porque o desânimo é o contrário do ânimo. Isso é, perde a graça da vida, a graça de lutar, se entrega a qualquer problema, se permite viver angustiado, triste, desanimado. Então, queridão, agora, se não tem, não dá para arrumar mais lugar. Comecei a pregar, quem chegou, chegou, quem arrumou lugar, arrumou. Pode deixar aqui comigo, porque senão fica ruim eu pregar e arrumar lugar, ok? Obrigado aí à destreza dos obreiros. Mas agora é aqui. Então vamos lá. Eu estou te dando aqui uma introdução para você, tá? Agora escute isso aqui. Então, você pode ter uma vida de ânimo com momentos de desânimo. O que você não pode ter é uma vida de desânimo com alguns momentos de ânimo. Agora, olha que coisa interessante, gente. Olha o que Jesus declarou. Eu tenho dito isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, tribulações, adversidades. Agora tem uma palavra-chave. Tende bom ânimo. Ué, quem tem que ter ânimo sou eu. Eu falei aqui domingo como é que o povo de Deus confunde e faz as trocas. Não é o Espírito Santo que vai te dar ânimo. Não é Deus que vai te dar ânimo. É você que tem que ter ânimo. Eu não estou forçando o texto. Foi Jesus que falou. Você tem que ter bom ânimo. Você tem que ser positivo. Você tem que ser otimista. Você tem que lutar pela vida. Você não pode se entregar a problemas. Então a questão de ânimo é uma decisão da tua vontade. Agora eu vou mostrar para vocês algumas questões que podem levar você ao desânimo. Por que eu estou botando a condicional? Porque eu não estou afirmando que essas questões que eu vou apresentar levam ao desânimo. Podem. A maneira que você vai lidar com essas questões que eu vou apresentar é que vão determinar se elas vão fazer você ter desânimo na vida ou não. Mas eu vou te dar uma dica para tu ficar esperto. O que pode causar o desânimo? A perca da vontade de viver, de lutar pelas coisas, se entregar a problemas. Então, fique atento a isso aqui. Eu não estou afirmando que essas coisas levam ao desânimo. Eu estou dizendo que elas podem levar ao desânimo. Quais são, pastor? Número 1,
o poder da comunicação negativa. O poder da comunicação negativa. Olha que coisa linda o profeta Elias. O profeta Elias era o cara. 1 Reis, capítulo 18, ou antes do capítulo 18, capítulo 17, o cara diz assim, não vai chover por 3 anos e meio, e não choveu, acabou. Olha a autoridade do cabra. Depois, no capítulo 18, ele debocha dos profetas de Baal e de Acera. Você já sabe da história. Faz 2 altares aí. O Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro, porque Israel estava duvidando. Aí ele debocha, manda jogar água, transbordar de água. Ele debochou, esculhambou com os caras. Aí, clama mais alto, não está respondendo. Depois ele faz uma oração curtinha. E Deus responde com fogo, e o povo decide, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que homem, hein? Depois, no capítulo 18, ele manda o moço olhar para a banda do mar 7 vezes. Aí, na 7ª vez, chega o rapaz e diz assim, o que você está vendo lá, meu filho? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Avisa ao rei, corre, que vem chuva. Que cara audacioso, hein? 3 anos e meio sem uma gota d'água, e por causa de uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, ele diz, manda o rei correr, porque vem chuva. Aí nós entramos no capítulo 19 de 1 Reis. Versículo 2. A santa mulher do rei, titia Jezabel, ela nem fala direto com Elias, ela manda um recado para Elias. Avisa ele, porque ela era protetora desses profetas idólatras. Avisa ele, se amanhã não acontecer com ele o que aconteceu com os profetas que ele executou. Sabe o que acontece com esse machão espiritual? Com esse profeta poderoso? Ele diz, já basta da minha vida, que eu morra. Sumiu, fui. Foi para o deserto, debaixo de uma árvore, desejou morrer. Uma comunicação negativa disparou um gatilho de depressão no profeta. Olha o poder de uma palavra negativa, gente. Você quer ver outro caso que todo mundo aqui conhece? 1 Samuel, capítulo 17. Israel numa banda do monte, Filisteu da outra banda do monte, 2 exércitos poderosos. Aí desce um cara de quase 3 metros de altura, chamado Golias, cujo escudo pesava uns 40 quilos, uma couraça no peito de 70 quilos, uma lança de 25 quilos. Já parou para pensar? Num cara de quase 3 metros de altura, o cara faz um desafio. Eu desafio as companhias de Israel, dá-me um homem para que lute comigo. Se eu vencer, Israel serve os filisteus. Se ele me vencer, os filisteus servem a Israel. Leia lá o versículo 11. O rei Saul e todo o exército temeu quando ouviu o desafio de Golias. Olha o poder de uma comunicação. Travou todo um exército. Mais um episódiozinho para você. Eu cheguei a comentar aqui domingo. Números, capítulo 13, versículo 27, versículo 32, 12 espias para ver a terra. Vem o relatório. Os 12. A terra mana leite e mel. Está aqui a prova. Tem figo, tem romã, tem uva. Fantástico. Só tem um detalhe. Porém, 10 deles. Porém, essa terra consome os moradores. Lá tem gigantes. Não vai dar para a gente conquistar. 10 caras fizeram com que mais de 2 milhões de pessoas morressem no deserto. Diz o capítulo 14, os 4 primeiros versículos, que o povo chorou, derreteu seu coração e disse, levantemos um capitão e tornemos ao Egito. Deus disse, vai ficar todo mundo no deserto. O poder da comunicação negativa. O que tu está ouvindo? A quem você está dando crédito? Que palavra é essa? Eu aproveito para dar um conselho aos pais que estão aqui. Cuidado com a tua língua ao falar com teu filho e tua filha. Cuidado. Você não sabe o poder que você tem. Você não tem ideia do poder que você tem na comunicação.
você pode travar a história de uma pessoa. Você pode fazer um ser humano inseguro. E também da mesma forma as senhoras poderosíssimas com vossos maridos. Meu Deus, irmão. E também os senhores maridos, aconselho os senhores, porque homem é uma espécie interessante. Homem pensa que mulher é igual a ele. Eu vou te mostrar um dado para você saber a grande diferença. A mulher no mês tem 4 estações. O ciclo menstrual. E o homem? Nenhuma. Só tem uma estação. A mulher tem 4 estações, ela vai mudando de humor a cada semana. E você acha que a mulher é igual a você. Escute, homem racionaliza tudo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mulher entra pelo ouvido, vai ao coração e pode sair pelo outro. Mas vai passar pelo coração. Então cuidado, meu querido, com a tua boca ao falar da mulher. E aproveito para dizer para os senhores, minha classe, nunca diga que uma mulher é gorda. Nunca diga que uma mulher, você está magra demais. Você está ficando maluco? Você perdeu o juízo? Se a mulher disser para você, cara, está ficando gorda, é verdade. Estou mesmo. Tu está magro, é verdade. Mas não dá, uma mulher, rapaz, isso é uma ofensa. Sabe o que elas vão entender? Ela vai entender que você está dizendo, olha, você é descartável. Nunca fale. Nunca elogiou a sua mulher? Eu vejo um cara lá no Brasil fala, pastor, eu não vivo elogiando minha mulher. Ela sabe quando ela precisa de dinheiro, tem aqui. Eu falei, bicho ignorante. Ô lerdo. Tu está pensando que tudo é o dinheiro, ô miserável? Não elogio para madame. Você está bonita. Olha, você está mais bonita hoje. Ih, gostei desse vestido. Está aqui, eu estou pregando na frente da minha mulher. Molinho pregar quando a mulher não está presente. Mas estou falando coisas aqui, ó. Pergunta aqui a ela, meu brother. Somebody love, meu irmãozão. Agora você também, minha irmã, desmerece esse homem o tempo todo. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. A mulher tem o poder de edificar e de destruir. A mulher pode ter 1,5 m. E o cara 2 metros. Mas essa bichinha de 1,5 m derruba o gigante de 2 metros. Aqui, ó, pela língua. Quer deixar um cara inseguro? Usa a tua boca. Eu já falei aqui, já contei aqui, eu quebrei 6 vezes. Para quem é de Portugal, quebrar é falir. Fiz um negócio, quebrei, fiz o segundo, quebrei, fiz o terceiro, quebrei, fiz o quarto, quebrei, fiz o quinto, quebrei. O pessoal disse, não faz nada com esse cara não, que ele está amaldiçoado. Quebrei. Nunca ouvi da minha mulher uma palavra. Amém? Tudo que tu faz não dá certo. Só faz besteira. Atrapalhado, abobalhado, sei lá o quê. Se ela falasse isso, eu ia ficar mais inseguro. Ela me dava algumas dicas, mas nunca me tirava a minha estabilidade emocional. Você está falando aí, irmã, tu não quis vir para Portugal? Te achei, não vai embora não, fica aí. Só estou no primeiro tópico da mensagem. Calma que tu vai ver até o final. Escute isso aqui, minha amada irmã. Você não veio para cá? Essa porcaria aqui, ó, 1 quarto com 5. Te achei, né, querida? Te achei, né? Te achei. Tem uma casa com banheiro e cada quarto tem 5. Tem hora para ter no banheiro, não pode ter dor de barriga fora de hora. Que porcaria é essa? Mas tu não quis vir, tu não veio, aguenta, ora, ajuda, trabalha. Vai lá, meu filho, eu estou orando, Deus vai abrir uma porta para você. O que pode causar o desânimo? A maneira que você encara as adversidades. Provérbios 24:10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar ao problema, você vai conhecer e vai viver o desânimo. Está aqui, estou citando a Bíblia.
Uma maneira que leva a pessoa ao desânimo é a maneira que ela encara a adversidade, quando ela se entrega. Terceiro, o que pode levar ao desânimo? As terríveis lutas da vida. Eu vou para o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 1,8, Paulo diz assim: nós, quando chegamos à Ásia, fomos agravados de tal maneira por lutas e tribulações, que até da vida nos desesperamos. E depois no capítulo 7, versículos 5 e 6, Paulo agora está na Europa. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Não finja que você não está atravessando uma grande luta. Porque terríveis lutas da vida, a gente passa por momentos de desânimo. Isso é perfeitamente normal e natural, porque você não deixou de ser humano. Até Cristo passou por isso no Getsemane. Cristo, Filho de Deus, o perfeito. A minha alma está angustiada até a morte. Olha lá, o peso que ele sabia que ele ia ter na cruz. Então, não fique fingindo, dando uma de Superman espiritual. Você tem que aprender a lidar com isso e não ficar nesse lugar. Mas as terríveis lutas da vida nos levam muitas vezes a um tempo de desânimo. O que produz desânimo? Questões biológicas, patológicas e químicas do organismo. Escute isso aqui, irmãos. Isso aqui é um negócio muito sério que eu estou falando. Questões biológicas, patológicas e químicas. Existem dois tipos de depressão. O que nós chamamos de depressão endógena e depressão exógena. O que é isso, pastor? Depressão endógena são as depressões por fatores do corpo, por fatores internos. A química do organismo, questão hormonal. Depressão pós-parto. Então, a questão da química do cérebro e do corpo, questões hormonais, podem levar a um estágio de depressão. E a depressão exógena é de fatores externos, como, por exemplo, perdas, injustiça, indecisões, pode levar pessoas a quadros de depressão. Então, doenças emocionais, por questões que envolvem química do corpo ou por situações da vida, você tem que tratar. Eu acho incrível o povo de Deus. Se você está com um problema do coração, você vai aonde? Dá um nome aí da área da medicina. O cardiologista, né? Problema nos olhos. Oftalmologista. Ouvido, nariz e garganta. Otorrinolaringologista. Problema no osso. Ortopedista. Agora, os crentes com problema emocional não querem ir a um psicólogo. Ou, dependendo do nível da doença emocional, tem que ir a um psiquiatra, porque só o psiquiatra pode passar terapia medicamentosa. E para acabar com essa falsa espiritualidade, foi Jesus que falou em Mateus 9,12. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Jesus não anulou a medicina. Vou contar uma experiência minha. Essa é a minha vida tranquila que eu levo. Sem muita pressão dos xandões da vida. Teve uma época, alguns anos atrás, eu vinha numa batida violenta, pesada. Eu não era o pastor da igreja ainda, eu era evangelista. Tinha que levantar milhões para pagar programas em rede nacional e em rede mundial de televisão dublada em inglês. E eu não tinha renda. Eu vivia debaixo de uma pressão, de um estresse poderoso demais. Não precisava disso. Mas me meti nisso. Então eu vivia debaixo de muita pressão. O que aconteceu? Claro, você quebrou leis, segura. A bomba vai estourar em algum lugar. Então eu vivi uma vida... Pode estar fazendo a obra de Deus, irmão. Pastor, eu estou fazendo a obra de Deus. É mesmo? Quebra leis que o couro vai comer no teu lombo. Aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a dormir pouco. Dormir pouco, acordar cansado.
devido à tensão do estresse. E eu sou amigo do Dr. Fábio Damasceno, pastor e médico psiquiatra. Escuta o lance. Eu falei, eu vou no doutor Damasceno, porque eu preciso estabilizar meu sono. Eu sou psicólogo e conheço o ciclo do sono. E o ciclo do sono meu estava todo arrebentado, porque eu não passava pelo sono REM. Não vou aqui dar aula sobre isso, são 4 estágios do sono que você tem durante a noite. E o sono REM é o sono do descanso. Eu falei, eu vou no doutor Fábio Damasceno. Aí eu cheguei no consultório do doutor Fábio Damasceno. Entrei. Sentei na cadeira. Daqui a pouco entra uma pessoa. Pastor Silas Malafaia? Eu falei, sim. O que o senhor está fazendo aqui? Quase que eu disse, eu vim comprar batata. Quase. Eu estava num estágio de estresse. O que eu vim fazer aqui? Aí eu falei, eu vim ser atendido pelo doutor Fábio Damasceno. Daqui a pouco entra outra. Não! Não! É você mesmo? Quase que eu falei, não, é uma assombração que está aqui. Pastor Silas Malafaia, vem trazer alguém? Ô povo fuxiqueiro, ô povo para bisbilhotar a vida dos outros. Eu falei, não, eu vim ser atendido pelo doutor Fábio Damasceno. Mas o senhor? Porque eu sou anjo. Aí o doutor Fábio me atendeu, ele falou, olha aqui, Malafaia, eu vou te passar um remédio por 1 semana. Pare. No primeiro dia, tu não vai sentir nada demais. No segundo, você vai começar a sentir peso. No terceiro, você vai querer dormir 10 a 12 horas. No 4º dia, você vai querer dormir 15 horas. No 5º, mais 18. No 6º, você vai querer passar 24 horas dormindo. Mas durma o suficiente. 1 semana, pare, que vai estabilizar. E exatamente o que ele falou aconteceu. 1 semana eu tomei o remédio que ele me passou, depois, plim, meu sono regularizou, acabou. Não, afinal de contas, homem internationation, eu que prego na televisão para o mundo, mais de 120 países recebem meu programa dublado em inglês, eu sou conhecido em rede nacional, eu vou no consultório do Dr. Fábio Damasceno. Ô povo tolo! Você vai ficar nesse problema e vai espiritualizar. E não vai resolver. Porque qualquer doença, ou Jesus cura você da doença, ou você corre para o médico. Você tem que entender isso. Questões de enfermidades que estão levando você ao desânimo, que podem ser corrigidas por remédio. Eu vou dizer uma doença mental grave, chamada esquizofrenia. Se você toma remédio, você tem vida regular. Se você não toma remédio, vai ter problemas. Porque as pessoas pensam que psiquiatra é para maluco. Isso é ignorância, meu irmão. Isso é uma ciência que vai te ajudar em um problema emocional grave ou um problema mental que o remédio regulariza você. Você viu o filme Uma Mente Brilhante? O cara que ganhou o prêmio Nobel de 1986? O cara era um gênio na matemática, mas era esquizofrênico. Gênio da Universidade de Harvard, mas teve que tomar remédio para regularizar. Você está pensando que eu vim pregar uma mensagem, espiritualizar tudo? Está aqui Jesus dizendo, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Não fique postergando, meu irmão. Resolve esse negócio. É muito dinheiro aqui em Portugal, vou ter que pagar. Aqui paga? Paga. Não sei. Porque na Inglaterra o serviço médico é público. Tem país que não tem serviço médico público, tem que pagar. Aqui tem os dois. Meu irmão, vai aqui no Getúlio Vargas de Portugal. O pessoal do Rio de Janeiro entendeu o que eu falei. Né? Entendeu? Vai lá, irmão. Você está vendo o teu filho com alguma doença? Não finge, não. Você está vendo que teu garoto tem algum problema diferente? Ele pode ter um nível de autismo.
Mas se tiver tratamento, regulariza ele. E se você deixar para lá, quando ele crescer, não vai ter mais jeito. O que pode levar ao desânimo? Pastor, fala do ânimo, pelo amor de Deus, já tem meia hora, o senhor só está falando dizer, calma, eu tenho que dar consciência a você. Eu não estou pregando para você dar pulo, rodopiar aqui, subir pelas paredes. E quando acabar o culto, é igual aquele irmão que vai para o culto e aí volta do culto, outro pergunta, rapaz, eu não fui, como é que foi o culto? Cara, fogo. Olha, poder, rapaz, o negócio foi quente demais. O que o pastor pregou? Eu não sei, mas sei que o poder estava lá. O que serviu o culto se não tem uma palavra para você aplicar quando você sair dessa porta para fora? Você sabe o que acontece com muitos crentes? Que vivem uma vida de frustração? Porque ele vem para a igreja e pensa que 2 horas de culto vai resolver tudo da vida dele. Então, se não cair fogo, meu Deus, não caiu fogo hoje. Não teve língua estranha, não teve poder, ninguém rodopiou. Ninguém rodopiou. Não teve fogo. Quem te falou que Deus fala sempre de uma mesma maneira? Tenha maturidade, meu irmão, para entender o que Deus quer tratar com você num culto. Eu estou te instruindo aqui para depois do culto, não é para agora não. Agora está todo mundo aqui, aleluia, irmão, Pai do Senhor, dá um abraço, glória. Dá um boa noite, decano da Labaxá. Até boa noite vai língua estranha aqui. Mas lá fora o couro come. E não vai ter esse grupo aqui. Eu tenho que se preparar para você encarar as lutas e adversidades da vida e ser vitorioso. Sabe o que pode levar ao desânimo? A ação de Satanás. Você já viu os nomes que ele tem? É chamado de Belial, indigno, perverso, maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mau, homicida, que provoca a morte de pessoas. Por que tu acha que Paulo está dando uma instrução para a igreja? Não é para pecador não, em Efésios 6, do 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dando uma instrução à igreja. Porque o diabo, porque Paulo diz em Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Dá lugar para ele, para tu ver se ele não leva você para o desânimo. Eu estou falando aqui de Bíblia. O que pode levar você ao desânimo? 6º lugar, visão negativa da vida. Foi Jesus que falou em Mateus 6, 22, 23. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você vê a vida determina quem você vai ser. Chegou aqui em Portugal, eu gosto de falar para os brasileiros, e angolanos também, e moçambicanos também, e de Cabo Verde, idem. O cara chega aqui em Portugal, porcaria de emprego. Patrão, esse cara é um seba, é um capeta, filho de Satanás. Reclama de tudo. Reclama do metrô, reclama do trem, reclama do frio e reclama do calor. Só vê coisa mal. Tudo é ruim. Te prepare que a tua vida vai ser assim mesmo aqui. Vai ser pior do que no Brasil, vai ser pior do que em Angola. Vai ser pior do que Guiné-Bissau, do que Cabo Verde, do que Moçambique, vai ser pior. Porque tu só vê desgraça, só vê desastre, só vê coisa ruim. O desânimo vai te alcançar. 7º e último. Muda, pastor, muda. Vou mudar. Eu estou te dando um alerta para você ficar esperto. O que leva uma pessoa a uma vida de desânimo? Derrotas. A Bíblia fala, no livro de Josué, capítulo 7, versículo 5, que o povo foi derrotado porque desobedeceu a Deus, e diz que o coração do povo se derreteu. E no versículo 10, Deus diz assim para Josué, levanta-te, porque você está prostrado aí. Foi derrotado, estava prostrado.
Sai daí, rapaz. Sai desse lugar de derrota. Eu estou te dando aqui um panorama do que pode levar você ao desânimo. E se isso te dominar, eu vou dar o resultado. Olha o que pode acontecer com você. Perda de objetivos, paralisia de potencial, marcado por medo, retrocesso na vida, complexo de inferioridade, visão errada da vida e perca do equilíbrio emocional. Fique esperto com essas coisas que eu te falei. Pastor, eu quero é ânimo. Ânimo! Repete aí, vou baixar minha mão quando eu chegar aqui, eu quero que você diga ânimo. Vamos lá? Ânimo! Mais uma vez para ensaiar. Ânimo! Então vou te dizer coisas que vão fazer você ficar animado. Quem quer ficar animado aqui? Deixa-me ver. Irmão, se isso é ânimo, eu não quero ver você no desânimo. Quem quer... Vou perguntar de novo. Quem quer ter uma vida de ânimo aqui? Deixa-me ver. Isso. Então vamos lá. Se você quer ter uma vida de ânimo, primeiro, pense coisas boas. Tudo passa pelo processo mental. Você sente? Primeiro você pensa. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você vai decidir? Primeiro você pensa. Tudo passa pelo processo mental. A mente humana é o único agente de transformação do homem. Se não mudar a mentalidade, você não muda a tua vida. Tu pode ir para o lugar mais sensacional. Não vai adiantar. Porque aqui, ó, mente. É a mente humana. Agora, escute isso aqui. Paulo, na cadeia, escreve 3 cartas. Efésios, Filipenses e Colossenses. São as cartas da prisão. E eu destaco Filipenses. A carta que esbanja alegria. A carta que mostra que a alegria do Senhor que é a nossa força. É a carta do agradecimento pelas bênçãos que ele recebeu. O cara está preso e está dando lambada nos crentes que não estavam presos. E a carta da alegria, 16 vezes, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E qual é o segredo? Qual é o texto áureo de Filipenses? É o capítulo 4, versículo 8. Aqui está a chave. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. O que você bota aí nessa tua cachola, meu irmão? Pense coisas boas. A coisa está ruim, mas eu vou ver a vitória. Aprenda, meu irmão, a mente humana tem 2 processos. Memória, que tem a ver com o passado, e imaginação, a capacidade de criar imagens, que tem a ver com o futuro. Você pode chegar aqui em Portugal, com a mão na frente e outra atrás, duro, teso e leso. Você pode chegar aqui lascado nas comanaias da vida. Você pode chegar aqui ferradaço, mas aqui, você, patrão, vou vencer, vou ter documento, vou servir a Deus aqui, meu filho. O que domina a sua mente determina a sua história. Pense coisas boas, rapaz. Porque quem pensa coisas boas está um passo da frente das coisas ruins. Você está vivendo a pior crise, mas está lá na frente vendo a vitória. Não peça a Deus para fazer isso, é você que tem que fazer. Número 2. Quem aqui quer ter uma vida de ânimo? Deixa-me ver. Eu vou perguntar até o final, hein? Tenha bons olhos. Eu gosto desse texto de Jesus que eu já citei, os maus olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Onde é que tem o espiritual no texto? Em lugar nenhum.
Jesus está falando o seguinte: a maneira que você percebe a vida determina como ela é. Se você só vê desastre, só vê derrota, só vê coisa ruim, vai ser assim. E o que é ter bons olhos? Ter bons olhos é ter uma visão otimista, realista e futurista. Ter bons olhos não é ter uma visão utópica de sonhos irrealizáveis, não. Ter bons olhos é o seguinte: a coisa está feia. O negócio está feio. O couro está comendo no meu lombo. Mas isso não vai ser a vida toda. Eu vou ter vitória. Deus vai abrir porta para mim. Isso é bons olhos. Tenha bons olhos. Porque se você não tem bons olhos, tudo é ruim para você. O lugar é ruim, a geografia é ruim, o tempo é ruim, o patrão é ruim, a cidade é ruim, o povo é ruim, o estado é ruim, a nação é ruim, e você é que é ruim. Tenha bons olhos. Terceiro, quem aqui quer ter uma vida de ânimo? Então, repita aí, vamos lá? Tenha fé. Escute. O ânimo é o agente do ser. A fé é o agente do ânimo. Se você crê, meu irmão, Marcos 9, 23, Jesus disse: se tu crê, tudo é possível que crê. Eu preguei aqui domingo sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, debilitada, doente, indo de mal a pior. Quando ela ouviu, ela creu. E quando ela creu, ela rompeu. E tanto é que Jesus diz: olha, a tua fé te salvou. Fé, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, creia. Creia que Deus vai mudar a tua sorte. Creia que Deus vai abrir uma porta. Creia que você não vai viver em tribulação o tempo todo. Creia! Se você quer ter uma vida de ânimo, quarto lugar, seja cheio do Espírito Santo. Pastor, mas ser cheio do Espírito Santo não é Deus que me enche? Como é que é isso? É mesmo, é? Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos. Eu é que me encho do Espírito Santo. E aí a lei física vale para o mundo espiritual. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. No mundo espiritual é a mesma coisa. Paulo em Antioquia da Pisídia, Atos 13. Paulo e Barnabé. Injúria, calúnia, difamação e rejeição. São expulsos da cidade, tratados como bandidos. Mas diz o texto no versículo 52 de Atos 13. Olha Paulo e Barnabé. Costume da época. Sacode ao pó. Não vou levar nada dessa cambada miserável aqui. Nem o pó eu quero. E diz o texto assim: e os apóstolos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para desânimo. Então, seja cheio do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo, priorize o reino de Deus. Ore, leia a Bíblia, venha para a casa de Deus, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Quinto lugar, já vou terminar, segura a onda aí. Eu não venho aqui todo dia. Espera um pouquinho. Se você quer ter uma vida de ânimo, quem quer ter uma vida de ânimo, deixa me ver. Mais uma vez, vamos lá? Se você quer ter uma vida de ânimo, medite e pratique a palavra de Deus. Palavra de Deus não se lê. Palavra de Deus se medita. Meditar é inferir, analisar. Tem muita gente lendo a Bíblia, leitura dinâmica. Olha como é que tem gente que lê a Bíblia. Levando as costas para o lugar de salvo, onde os ficarem com os outros dois, um deles ao lado e outros no meio. Pilatos escreveu também um título em cima da cruz, dizendo que está o rei dos judeus. E muitos judeus falam... Você nunca vai ver a palavra de Deus mandando você ler. Medita na sua lei. Medita no que está escrito nesse livro. Pense, analise, infira e pratique. O Salmo 119, versículo 116 diz: vivifica-me segundo a tua palavra para que eu viva, e não me envergonhe da minha esperança. Vivifica-me segundo a tua palavra. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu filho! Por isso que pela quinta vez, desde que eu sou pastor,
Eu estou lendo a Bíblia toda com a igreja. Em fevereiro começamos a 5ª rodada, porque eu queria entender vida cristã sem Bíblia. Eu não consigo entender. Todo dia toma café com leite, né, irmãozão? Pelo menos um pãozinho com manteiga todo dia, não é verdade? Hã? E o crente não lê a Bíblia. Eu queria saber como é que tem vida espiritual. Já estou terminando. 6º lugar. Se você quer uma vida de ânimo, quem aqui quer ter uma vida de ânimo? Vida voltada para Deus. Olha que texto lindo do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você está muito preso às coisas aqui dessa vida. E eu tenho uma notícia para te dar. Quem te falou que Deus vai te dar tudo o que você quer aqui nessa vida? Onde é que está isso na Bíblia? Primeiro que o objetivo do Evangelho é salvar. Não é fazer você ficar rico ou tendo tudo. Vai faltar sempre alguma coisa, irmãozão. Se volte para Deus. Ah, você quer ter uma vida de ânimo? Ouvir e dizer coisas boas. Tiago capítulo 3 diz que a língua é inflamada pelo inferno, muda o curso da natureza. Olha o poder da língua. Mateus 12:36, Jesus falou: você vai dar conta por todas as suas palavras, pelas tuas palavras você vai ser julgado, pela tua palavra você vai ser condenado ou você vai ser justificado. Olha o poder do que você fala. Diga coisa boa. Vamos voltar para Paulo? Vou voltar para Paulo na Macedônia. 2 Coríntios 7, 5 e 6. Quando cheguei à Macedônia não tive descanso algum. Combate por fora e por dentro temores. Agora olha o resultado. Mas Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. Tito foi falar coisas boas para Paulo que estava para baixo. Quer ver um cara na Bíblia que eu acho sensacional? 2 Timóteo 1,16, o apóstolo Paulo diz assim: o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma, com cuidado, me procurou e me achou e me recriou. Você sabe quem era Onesíforo? Contador de anedota gospel sem maldade. O apóstolo Paulo não disse assim: o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma, com cuidado, me procurou e me achou e não teve vergonha das minhas prisões e deu uma rajada de língua estranha. E falou uma profecia. Não. Onesíforo era um contador de anedota gospel sem maldade. Paulo estava preso. E qualquer um que está preso, meu irmão, não é um lugar legal. Onesíforo foi lá para contar caso para Paulo dar risada. Ouça e diga palavras boas. Olha o exemplo de Jesus. Olha o exemplo. Mateus 9:2, diante de um paralítico: tende bom ânimo. Olha a narrativa de Jesus sobre a mulher de fluxo de sangue, quando ela estava esgotada. Em Mateus 9:22, filha, tende bom ânimo. Olha os discípulos desesperados no meio da tempestade, que viram até Jesus como fantasma. Mateus 14:27, sou eu, tende bom ânimo. Olha Jesus para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Levanta a cabeça. Para de ficar choramingando. Eu termino a minha palavra dizendo para você o resultado de quem tem uma vida de ânimo. Não vou entrar em detalhe por cada hora. Uma vida cheia de energia, coragem e alegria. Uma vida de ânimo é uma vida de esperança. Sabe o que é a esperança? É a confiante perseverança no futuro. Uma vida cheia de esperança. A coisa está ruim agora, mas lá na frente tem vitória. Uma vida de movimento. Não fica parado choramingando no lugar de derrota. Vou sair daqui, que eu vou ficar aqui chorando a vida toda, reclamando a vida toda. Isso é vida de ânimo, meu filho. Querido, por favor, não esqueça. Não esqueça disso aqui, eu vou terminar minha palavra.
O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, meu amado, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha o que diz a palavra do Senhor, é para te dar ânimo, porque a palavra que produz fé, Oséias 6:1. Vinde, tornemos para o nosso Deus. Ele nos despedaçou e nos ligará. Ele fez a ferida e a curará. O mesmo Deus que permite lutas e tribulações é o Deus que vai te dar vitória. Olha o que diz o Salmo 113, a partir do versículo 5. Quem é como o Senhor, que habita nas alturas e encurva-se para ver o que há nos céus e na terra? Esse texto é de uma grandeza. Aquele que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em família. Ei, Deus não olha nunca nada assim e nem assim. Deus só olha assim, porque Ele está acima de tudo e de todos, meu irmão. Oh, meu irmão! Eu vou terminar citando uma parte do Salmo 116. É muito bonito. O Salmo começa pelo final. Depois ele vai narrar o problema. Amo ao Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Aí ele vai começar a contar a história. Cordéis de mortes me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então clamei ao Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Agora olha o emprego do verbo. Criei e por isso falei. Estive muito aflito. Até o versículo 10. O que ele está dizendo? Passou por tudo isso, mas Deus foi socorro bem presente na angústia. E agora Ele estava em vitória. Eu passei. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Aperto e tristeza. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei: Deus pode te dar poder e força para você romper isso. Repita mais uma vez, vamos lá? De pé, por favor.